Tá, e se você chegar no escritório de advocacia, for o robô que te atender e não mais o advogado humano como nós estamos aqui. E aí, doutor, o robô está chegando, não chegou, vai chegar, ele vai nos substituir? O que o robô advogado vai fazer conosco? Ele vai processar informações mais rápidas e executar tarefas repetitivas que necessariamente não precisa de um ser humano para poder estar só executando isso. Então, ou seja, não é aquele bonequinho que sai andando dentro do escritório, é uma máquina lá estática É uma mesmo, máquina né? que processa a sua informação, recebendo dados e te respondendo mais rápido, de forma assertiva, para que você possa ser informado a respeito do seu andamento de processo, de qual procedimento que você vai ter que tomar para poder solucionar seu problema. Isso veio para ficar, não tem como. Recentemente nós acompanhamos a matéria que falava do robô advogado e a competição com os humanos nos Estados Unidos. Ele processou muito mais rápido do que a pesquisa, evidentemente, né? Então, assim, é naquela linha que nós hoje tratamos a inteligência artificial para o mundo do direito. Os sistemas de inteligência artificial, também chamados sistemas cognitivos, porque eles aprendem com o volume de informação que eles recebem, justamente para poder fazer com que você tenha respostas mais rápidas para situações que ele já processou anteriormente. Então, isso não significa dizer que é nenhum demérito quanto ao ser humano, mas sim um suporte para que o ser humano possa se dedicar para funções mais intelectualizadas que exigem talentos que a própria máquina não tem. Né? Mas eu acho que não é o caso de assustar assim, com isso, porque à medida que se você tem uma estrutura para trabalhar, acaba tendo outros parceiros ali que trabalham com área específica, tem um estagiário que às vezes faz a pesquisa, e nem que seja jurisprudencial, e ali ele socializa para os advogados no escritório, etc. Ou seja, a máquina veio um pouco até para fazer isso, né? Não é algo que vai substituir o conhecimento, mas ele vai processar informações, comparar informações de maneira mais rápida e colocar à disposição do advogado. Decidir por padrões já pré-estabelecidos, né? E buscando bom volume de informações e decidindo mais rápido. Eu acho o seguinte, qualquer mudança assusta, inclusive as boas. Então, a gente nunca imaginava, 10 anos atrás, que a gente ia pedir táxi por aplicativo, que a gente ia fazer busca de locais para ficar que fossem diferentes de hotéis. Hoje, isso tudo a gente faz com naturalidade. Então, isso é uma chamada disrupção, ou seja, a reinvenção de modelos de negócio a partir de que a tecnologia entrou para poder fazer com que você possa repetir atos que eram recorrentes de uma forma muito mais ágil e segura. E, em cima disso, o direito não vai ficar de fora e nós vamos ver cada vez mais essas soluções, maior ou menor proporção, chegando. O que eu espero muito é que isso afete, sobretudo, o poder decisório, porque nós estamos ainda com uma defasagem muito grande. Entram inúmeros processos, mas a saída de decisões não acontece na mesma proporção. E essa taxa de retenção cada vez permanece igual ou maior. Agora, nós estamos falando, a gente foca muito na advocacia quando fala da inteligência artificial, porque, assim, na minha percepção, ainda chega primeiro lá do que nos tribunais. Os tribunais, eles podem ter estruturas maiores e etc., mas eles demoram mais para ter efeito, resultado até da própria tecnologia, né? Não sei se concordam. E aí uma pergunta que eu faria para o senhor, aliás, que eu faço para o senhor. E o judiciário? Essa inteligência artificial, tem-se visto, a pergunta tem-se visto resultado em termos de agilidade dos processos, do julgamento, da forma como o judiciário, em geral, lida com a inteligência artificial? Olha, não da maneira como a gente imaginava. Quando a lei do processo judicial eletrônico foi aprovada em 2007, março de 2007, eu lembro que a ministra Ellen Grace, então presidente do Supremo Tribunal Federal, do CNJ, disse o seguinte: olha, isso vai ser muito bom porque nós vamos eliminar os pontos de inércia processual que são decorrências da instrução em papel. Então, ok, desenvolveram inúmeros sistemas para poder atacar que momento processual da secretaria. E aí, o que aconteceu? Resolveu o problema? Não. Os processos tramitam mais rápido, porque agora os fluxos são integralmente nato digital, mas também chegam mais rápido à conclusão. E lá, o que acontece? Lá permanece. Não, as pessoas que atuam hoje no gabinete de um magistrado, em regra, estão trabalhando da mesma forma como trabalhavam 10 anos atrás. Por quê? Porque
não tivemos desenvolvimento de softwares com inteligência artificial, que agora estão começando a ser desenvolvidos. Eu já vi algumas experiências muito interessantes que propiciarão ao magistrado e os seus assessores a ter acesso de forma muito mais dinâmica a todos os resultados dos julgamentos que já proferiram anteriormente, de uma forma de processando muito mais informação, não só as suas próprias, mas também de outros tribunais. Só assim é que eu imagino que a situação pode vir a se reverter, com melhor capacitação e com o uso de inteligência para poder fazer com que haja um processamento maior de grandes volumes de informação, porque do jeito que a coisa está hoje, está causando um estresse muito grande nos próprios magistrados, porque eles não estão tendo governança sobre o controle sobre esse volume enorme de informação e acabam com isso tendo o mesmo fluxo, o mesmo trabalho, só que com muito mais dado. Então, o termômetro dessa situação é muito claro. Se você for analisar o volume de informações, de processos que chegam para poder despachar num determinado gabinete, de qualquer vara, de qualquer Câmara, de qualquer desembargador do Brasil inteiro, comparando com o número de processos que sai, você nunca vai encontrar uma situação em que você tem a saída igual à entrada. Sempre tem uma taxa de retenção. E essa taxa de retenção, no meu ponto de vista, decorre muito da falta de tecnologia que foi só empregada para a secretaria e não para o apoio e suporte decisório do magistrado. Porque uma das críticas ao judiciário brasileiro, isso aí não é falando mal, isso é algo recorrente inclusive, né? É a celeridade do processo judicial. Quer dizer, se o investimento em tecnologia, se o processo judicial eletrônico não resulta em processos ou procedimentos internos ali mais ágeis, mais precisos e principalmente em decisões mais rápidas, em conclusão do processo, em fechamento do processo em tempo menor, assim, que efeito ou que resultado que isso tem para a população em geral. Só que o público-alvo da tecnologia nos tribunais, ele atingiu muito mais ao pessoal da secretaria de atendimento, de questões essencialmente operacionais, sim, do que o grupo que está ligado no momento decisório. Que é quem finaliza o processo. Exatamente. Né? E aí, no meu ponto de vista, está o gargalo, entendeu? Então, houve uma falsa expectativa de que a tecnologia por si só ia resultar nessa diminuição, nessa celeridade, e isso não aconteceu. Porque o erro estratégico é que, imagino eu, fica muito mais fácil mudar a cabeça de quem está na secretaria do que de chegar para um magistrado e falar assim, agora você vai começar a trabalhar diferente. Só que então deram o foco inicial para poder trabalhar na secretaria. Só que passou 10 anos, se for analisar hoje todos os 93 tribunais, eu ouso dizer que não deve ter nenhum que está usando inteligência artificial dentro de um gabinete de magistrado para poder ter mais celeridade para decidir. E o que nós esperamos é que esse cenário se reverta nos próximos anos. Porque a matéria-prima, como eu disse, são os dados. São essas inúmeras decisões que já estão em formato digital. O que está faltando é inteligência. E essa inteligência vai ter que contar muito com os magistrados para serem aderentes a isso. Eu costumo dizer, James, que o divisor de águas, em termos de mentalidade do magistrado quanto a isso, é o dia em que nós tivemos, já num posto de decisão dentro do tribunal, um magistrado que começou a lidar com o computador desde o dia zero da judicatura, porque a sua mentalidade vai estar muito mais aberta para poder operar nessas mudanças. Com a tecnologia, né? Eu tenho colegas, por exemplo, que já são desembargadores, depois de 30 anos de formado. E acredito que dentro em breve isso já vai acontecer. Sim, no direito em geral, igual a gente estava falando aqui, o direito ele é mais tradicional, né? Ele é mais clássico, ele demora mais para absorver, enfim, ele demora mais para ter a tecnologia e para mudanças mesmo. Né? Nós demoramos um pouco mais, a área demora um pouco mais para ter mudanças. Será que isso vai pegar de que forma? Assim, vai pegar no tranco ou nós vamos nos planejar enquanto profissionais do direito? Até porque nós reunimos assim, tem a advocacia, tem o judiciário, tem o ensino jurídico, são muitos atores envolvidos para fazer com que a coisa toda ande, né? Eu acho que já mudou. Há 10 anos atrás. Eu acho que o divisor de águas foi no dia que a gente teve uma legislação que permitia que o processo judicial eletrônico nascesse digital.
e todos os atos aí em seguida fossem desenvolvidos apenas nessa plataforma. Acho que esse é o ponto que impactou na cultura de todos esses atores processuais. Só que, infelizmente, nem todos estão caminhando com a capacitação necessária para lidar nesse cenário. Aliás, acho que os próprios tribunais, né? Um adota um sistema, do outro. Até onde eu cataloguei, são 55 sistemas diferentes. Pois é. Aí nós já temos que ter uma inteligência artificial no escritório para você não ter que ter uma máquina para cada tribunal. Tivemos que fazer isso, senão seria um... Mas chegamos a ter no escritório máquinas configuradas para determinados tribunais e outras para outros, porque os padrões tecnológicos de uns são um e de outros são outros.